Valeu. Capítulo 5 do Tânia. Para entender melhor, diz o Alter Rebbe, a linguagem que está no Zohar. Zohar é o livro base de Kabbalah, ou Kabbalah, que está escrito assim: nenhum pensamento pode te captar. Para quem que a gente fala isso? Para Deus. Nenhum pensamento pode entender Deus. Então ele vai explicar isso aqui melhor. Como funciona o intelecto humano? Por isso que eu gosto muito desse capítulo. Ele vai falar, eu vou dar uma introdução breve para o capítulo, uma coisa que eu acho que é muito, muito importante e que hoje em dia está sendo cada vez mais descoberto pela neurociência e psicologia também. Tudo que você vê é aqui, ó, dentro da tua cabeça. Então a gente acha que existe uma realidade absoluta para as coisas, mas isso já tem meios de comprovar que não é assim. Quando eu falo meio de comprovar, não é só uma coisa filosófica ou psicológica, mas hoje na neurociência, por exemplo, tem gente que, Deus nos livre, perdeu um braço, mas o cérebro dele ainda não sabe que ele perdeu o braço e continua achando que ele tem braço. Pode durar alguns anos isso aqui. E não é, ele está se enganando. Não, é o cérebro dele que funciona dessa forma. Tem um lado do cérebro que se engana, por exemplo. Então, hoje em dia está cada vez mais se comprovando que toda a realidade da vida, como você enxerga e como você sente as coisas, é tudo dentro da tua cabeça. Por isso, o mesmo acontecimento que pode acontecer na nossa frente, você vai interpretar de um jeito e eu vou interpretar de um jeito completamente diferente. Por exemplo, todos nós agora estamos nessa sala. Estamos vivendo a mesma realidade. Não. Porque para mim, vocês significam uma coisa, para Yael, nós significamos outra coisa, para Dani outra coisa, certo? Quer dizer, cada um está num outro momento da vida, então você vai interpretar tudo o que está acontecendo dentro da tua cabeça. Sabendo disso, onde a gente deveria investir, mais do que tudo? Na nossa cabeça. Em vez de você ficar investindo lá fora tudo depende de como você enxerga dentro. Então se você, por exemplo, se autofizer uma lavagem cerebral para o caminho que você escolher, você vai começar a enxergar o mundo de acordo com aquilo. Então a nossa cabeça ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Tudo está aqui. Então às vezes precisa de um esforço, você precisa de meditação, você precisa estudar, você precisa ler. Mas aquilo que você se convencer que é a realidade, devagarzinho você vai começar a olhar que a realidade é essa. Então você pega, por exemplo, fé em Deus. Se você ficar fazendo um trabalho interno para se convencer que Deus não existe, vai chegar uma hora que você vai começar a olhar a realidade assim. Se você fizer um trabalho ao contrário, sabe, você vai começar a perceber que Deus existe, que provas e milagres, etc. Você vai começar a olhar a realidade assim. Então tudo depende como você, vamos falar assim, se convence, você se auto-engana. Eu falo engana porque a pessoa que tem o livre-arbítrio para levar o cérebro dele para onde ele quiser. Então, com essa introdução, vamos ver o que o Alter Rebbe quer falar aqui. Ele fala assim, cada intelecto, quando ele entende algo na sua cabecinha, ele capta e envolve a ideia dentro do teu cérebro. Ou seja, como se você tivesse comido a ideia. Onde está a ideia? Dentro da tua cabeça, certo? Engoliu. Está aqui. Então, você estava numa aula, alguém falou, o rabino falou alguma coisa, o professor falou alguma coisa que você não sabia. Onde foi parar essa ideia? Aqui, está aqui dentro. Mas, ao mesmo tempo, a ideia comeu o teu intelecto. O que eu quero dizer com isso? Você fica envolvido por aquela ideia. Então vamos tentar entender o que eu falei agora? Por um lado, quem entendeu a ideia foi você. Mas no mundo cerebral, no mundo intelectual, existe uma coisa muito interessante, que quando uma pessoa pensa muito em alguma coisa, ele fica envolvido por aquela ideia. Vocês já perceberam isso? Então, por exemplo, a Ju está pensando muito, vou dar um exemplo, tá? No sushi, no temaki. Vamos dizer que você está com muita fome. Fala outra comida que você gosta mais. Obrigado. Pode ser um temaki? Vamos dizer que tipo assim, não estou nem prestando atenção na aula do Dudu porque eu quero comer o temaki. Aí a pessoa começa a pensar tanto naquele temaki, por exemplo, que você entrou no mundo do temaki. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que o temaki está dentro da tua cabeça, você entrou no temaki. Isso a gente fala, e até em português a gente fala isso, quando alguém está pensando muito em alguma coisa, que ele está envolvido por aquela ideia. Eu estou muito envolvido no workshop, eu estou muito envolvido no judaísmo. Por que você fala estou muito envolvido? Você está dentro do judaísmo? Sim, porque o intelecto ele tem a capacidade de te transportar para um mundo realmente da fantasia, entendeu? Então, da fantasia, eu quero dizer, porque não é todo mundo que está naquele mundo. Então, você pode ver, tem N exemplos para isso, certo? Se uma pessoa ela vai estar vivendo com a novela, então ele se transporta para o mundo da novela. Se a pessoa está vivendo com... Está vivendo com cinema, ele se transforma para o mundo do cinema. Se a pessoa está envolvida pelo judaísmo, ele vai se transportar também para esse mundo. Então, continua o Alter Rebbe falando. Então, quando uma pessoa, ela entende uma lei da Torá, ela estudou um pouco de Torá, ou ela estudou
Talmud, ou ela estudou Halachá, ou ela estudou história judaica, seja lá o que for. O que aconteceu nessa hora? Um pedacinho de Deus, porque a gente não acredita que a Torá é Hashem, sim? A Torá não é só que ela foi falada por Deus, a Torá é Deus. Por que a gente fala que a Torá é Deus? Débora não pode mexer no celular. Pode? Se a pessoa entendeu Deus, mas a gente não falou que não dá para entender Hashem? Entendeu a pergunta do Alter Rebbe? Esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo a gente fala que não dá para entender Hashem, quando você estuda uma lei da Torá, você está entendendo Deus. Porque quem falou aquilo? Deus. Mas Deus não é só que ele falou a Torá, Deus está na Torá. A linguagem do Zohar ele traz aqui, Oraita vekut abrichu kulachad. Torá e Deus é uma coisa só. Então, no fundo, quando você estudou uma historinha de Avraham Avinu, ou você estudou uma lei de Pesach, ou você estudou um pedaço da Gemara, ou você estudou um pouco de Kabbalah, Deus está entrando dentro da tua cabeça e você está entrando nele. Você está sendo envolvido por ele. Então é isso que ele começa a explicar aqui. Essa halachá que você entendeu, ela é a sabedoria e a vontade divina que Deus decidiu. Por exemplo, uma lei do Talmud, que se o Reuven vai falar assim e o Shimon vai discutir com ele e vai falar assado, então a lei fica sendo tal, né? Porque o Talmud inteiro é assim, discussões, né? Um falou o dinheiro é meu, outro falou não, o dinheiro é meu. Quer dizer, até mesmo uma lei de business, que não está falando nada de religião, que não está falando nada aparentemente de espiritualidade. Mas ele fala assim, mesmo que esse caso que o Talmud falou, como muitas vezes acontece, nunca aconteceu na história e nunca vem a acontecer, ele é só hipotético, não importa, mas Deus falou essa lei através dos rabinos do Talmud. Então, quando uma pessoa entende essa lei dentro do teu cérebro, acontece algo impossível de acontecer no mundo físico. O que é impossível de acontecer no mundo físico? Algo envolver e ser envolvido ao mesmo tempo. Já perceberam? Não dá. Sério, vamos dizer que eu vou pegar uma bola grande, eu coloco a bola pequena dentro da bola grande. Então a bola pequena está dentro da bola grande. É possível a bola pequena estar dentro da bola grande e em volta da bola grande ao mesmo tempo? Dá, Ju? Nem no mundo dos sonhos, certo? É impossível. Porque ou que você envolve, ou que você está sendo envolvido. Então o Alter Rebbe fala, por isso, a maior união que dá para existir é a união intelectual. Porque o cérebro possibilita isso. O cérebro humano é a única coisa que possibilita envolver e ser envolvido ao mesmo tempo. Então, na hora que você entendeu uma lei da Torá, você está envolvendo a Torá e sendo envolvido pela Torá ao mesmo tempo. Então, na linguagem do Alter Rebbe, é uma união que não existe fisicamente da pessoa estar tão unido com alguma coisa como uma ideia. Aí ele conclui falando o seguinte, essa é a grande vantagem do estudo da Torá. Então, várias vezes vocês vão encontrar nos nossos livros falando assim, que a mitzvah mais valiosa de todas, qual é? Estudo da Torá. Às vezes a gente diz que o estudo da Torá é mais importante do que qualquer outra mitzvah. Por quê? O que o estudo tem de tão importante? Não é porque você vai estudar para depois saber como se comportar. Isso também é bom. Mas não é isso que ele está falando aqui. Na hora que você está sentado num shiur, na hora que você está sentado numa aula de qualquer área da Torá, você está tendo agora um relacionamento com Deus incrível. Só na hora, você está estudando Deus. Então qual é o paradoxo que o Alter Rebbe está querendo aqui? Uma coisa incrível. Ao mesmo tempo que a lógica humana não pode captar Deus, nenhum filósofo, já vou te ouvir, nenhum filósofo, nenhum teólogo, nunca o cara vai falar, eu já sei explicar Deus. Você manda o cara embora. Se alguma pessoa, mesmo o maior rabino do mundo, chegar para você e falar, eu posso te explicar Deus, vai embora. Não existe explicar Deus. Ao mesmo tempo, o judaísmo fala que Deus está na Torá. Então, na hora que você está estudando a Torá, você está entendendo Deus. Quem consegue me explicar isso? Mas fala isso, o que você ia me perguntar agora? Toda vez que você envolve, você está sendo envolvido ou não? Depende de quão bem você estudou. É bom? Eu gostei que você falou. É verdade. Se você vai estudar de um jeito superficial, sabe? Ah, vou estudar uma halachá só para cumprir a mitzvah de estudar, mas você nem pensou. Então, você não foi envolvido. Encosta em alguma coisa, essa coisa encosta em você. Então, mesmo que minimamente, a partir do momento que você encosta em alguma coisa ditoral, de falar, você está recebendo a conexão. Gostei do exemplo. Um bom exemplo de física, para a gente entender melhor. Mas agora eu quero que vocês respondam a minha pergunta. Quem consegue tentar entender? Parece que é uma contradição. Por um lado, a gente fala que a lógica humana não pode entender Deus. Nem o cara mais inteligente do mundo nunca vai entender Deus, porque Deus não é entendível, Deus é infinito. Ao mesmo tempo, o judaísmo fala, estuda muito a Torá. Por quê? Porque quando você está estudando a Torá, você está entendendo Deus, porque Deus está na Torá.
E eu vou responder para vocês esse paradoxo. E essa é a base de todo o judaísmo e de toda a Hassidut. Deus, vamos ver quem entende isso que eu vou falar agora, ele é tão infinito, mas tão infinito, que ele pode ser finito. Quem entendeu isso que eu falei agora? Parece piada, mas não é. Essa é a base de toda a Hassidut. Deus, ele é tão infinito, mas tão infinito, que se ele quiser, ele pode ser finito. Quem é você para falar, Deus, não, você tem que continuar infinito. Ou seja, a gente não tem nem noção do que é o infinito. Mas o verdadeiro infinito, ele pode se limitar. Ele não é obrigado a continuar infinito. E essa é a grande novidade do judaísmo sobre outras religiões orientais, por exemplo, que eles acreditam mais que a maneira de você chegar a Deus é se isolar completamente das coisas materiais e de você e se isolar inclusive do intelecto. Você sabe, alguém sabe o que é meditação? Quem já foi fazer meditação? Quando você vai lá na montanha do Tibete, estou falando de um caso mais extremo, certo? A pessoa fala, eu vou fazer alguns anos de meditação, eu já tive vontade de fazer isso. Por quê? Porque você realmente, é um prazer incrível. Poucas pessoas conseguem, mas alguém pode chegar ao nirvana. O que é o nirvana? Não é, captei uma ideia linda. É o contrário. É a pessoa tentar não pensar. Em poucas palavras, meditação é isso. É uma pessoa conseguir superar o nível da consciência e da lógica humana. E para isso tem várias técnicas de como conseguir fazer isso. Mas qual é a lógica dessa meditação? A lógica é justamente isso. A partir do momento que a nossa lógica ela é limitada e eu quero atingir uma coisa infinita, eu preciso parar de pensar. Então eu vou fechar o olho, vou fazer uma meditação e eu vou tentar superar o mundo da lógica. Faz muito sentido. Mas vem o judaísmo e fala, não. Quero que vocês entendam isso. Já que Deus ele é infinito de verdade, ele está na lógica também. A lógica humana também pode captar Hashem. Ela também pode captar Deus. Por quê? Porque Deus é limitado. Chas v'shalom, Deus não se livre. Porque ele resolveu se limitar. Então esse é o grande paradoxo do judaísmo. Deus, que ele é infinito, se colocou num livrinho pequeno que chama Torá. Então eu pergunto para vocês, Deus está na Torá? Deus está na Torá. Deus é infinito? Sim. Então ele conseguiu colocar o infinito que ele é dentro do finito. Então quando você estuda a Torá, com a tua lógica, com a lógica humana, você sim consegue captar Hashem. E não é um pedacinho de Hashem. Não, Hashem inteiro está na Torá. Não existe pedacinho de Deus. Deus é a essência. Se ele está um pouco lá, ele está tudo lá. Então onde a gente está querendo chegar com isso? Numa coisa fabulosa. Não faz diferença se você estudou a Torá inteira ou se você estudou só um pouquinho de Torá. Se você estudar direito, com o respeito correto, e você entender o que você está fazendo na hora que você está com um livro de Torá na sua frente, você vai entender que em uma frase da Torá tem toda a Torá. Porque Deus não é divisível. Ou seja, se uma pessoa ela estudar bem uma alahá, ou bem uma história, bem profundamente, ele vai chegar na essência de Hashem. E por isso, mesmo pegando na lógica do judaísmo, quem foram os grandes rabinos? Quem foram os grandes sábios intelectuais do judaísmo? Aqueles que eles conseguiam mostrar para o povo como todas as áreas da Torá estão interligadas. Então, você pega até no Talmud, por exemplo. Quem é um bom talmudista? Sabe que você fica na Yeshiva o dia inteiro estudando Gemara, Talmud? Quem é um bom talmudista? É aquele que ele fala o seguinte, essa página da Gemara, que está falando de Pesach, ela está ligada com aquela outra que está falando de leis de business, que está ligada com aquela outra que está falando sobre leis de casamento, porque são os mesmos rabinos que estão discutindo aquilo. Então ele fala, não são 1000 opiniões diferentes. Na verdade, o Beit Shammai segue uma linha, o Beit Hillel segue outra linha, o Rabbi Eliezer segue... Ou seja, mesmo que parecem que são muitos assuntos diferentes, no fundo, toda a Torá, ela tem um padrão. E quanto mais inteligente era o rabino, ele conseguia melhor pegar esse padrão da Torá. Tzadikim mais profundos, eles conseguiam mostrar como até áreas diferentes da Torá também estão interligadas. Então, por exemplo, tem muita gente que eu conheço que adora estudar lei judaica. O cara é mais de direito, assim, ele gosta de saber a lei. Mas ele detesta a mística judaica. É um perfil. Tem gente que adora Kabbalah ou Kabbalah, mas ele não gosta de lei. Mas a gente conhece grandes rabinos que eles eram expert de Kabbalah e expert de lei judaica, e não somente que eles eram inteligentes nas duas áreas, mas eles conseguiam conectar. Então eles mostravam, você não entendeu bem a lei se você não entendeu o segredo. Você não entendeu o segredo se você não entendeu a lei. Então quanto mais a gente se aprofunda na Torá, a gente percebe que no fundo, a essência da Torá é a mesma. Por quê? Porque ele é um infinito que é Hashem que se encontra lá. Então vamos continuar o capítulo.
Então ele fala o seguinte, essa é a vantagem do estudo da Torá sobre todas as mitzvot práticas, e mesmo as mitzvot que são feitas com a fala. Por quê? Porque com todas as outras mitzvot, Deus envolve você quando você faz aquela mitzvah. Então eu coloquei tefilim, Deus me dá um abraço, como se fosse, né, espiritual. A mulher acendeu vela de Shabat, Deus te deu um abraço. Você cumpriu o Shabat, Deus está te envolvendo. Na Torá, além do fato que Hashem te envolve, você envolve Hashem. Hashem entra dentro de você. Por quê? Porque é intelectual. E a gente vê isso na prática, falando em palavras simples. O que acontece com uma pessoa que ele cumpre muito o judaísmo, mas ele não estuda? Começa a ficar seco. Parece um robô. Entendeu? Ele faz tudo que o pai dele ensinou ele a fazer, ou tudo que o rabino mandou ele fazer, mas ele não está entendendo o sentido das coisas. Então começa a ficar vazio. Para interiorizar o judaísmo, precisa de estudo da Torá. Então o estudo ele é tão importante, como ele falou aqui, em alguns aspectos ele é mais importante do que cumprir as mitzvot. Além de ser uma mitzvah. Ele fala, além de estudar a Torá, também é uma mitzvah, mas você está interiorizando a divindade e Hashem. E por isso, em vários lugares a gente encontra, ele fala aqui que a Torá é chamada de comida. A Débora riu quando eu falei comer, mas ele faz aqui que... não era disso? Achei que era disso. Porque parece que é uma linguagem, como fala assim, figurativa, mas a gente encontra isso, que a Torá ela é chamada de pão e de carne às vezes. E ele explica por quê. Assim, quando a pessoa come uma comida, aquela comida vira sangue e começa a ser parte de você mesmo. Quando uma pessoa estuda direito a Torá, a comida vira parte dele e vira, realmente ele interioriza. Como disse o rei Davi no Teilim, Vetoratcha betor meai. A tua Torá, o Davi falou, está dentro da minha barriga. O que ele queria dizer com isso? Que eu interiorizei a Torá. Aqui ele fala uma coisa importante. Isso acontece com uma pessoa que estuda a Torá lishma. O que quer dizer lishma? Quando ele estuda a Torá, sabendo da divindade da Torá, sabendo que isso não é mais um livro. Ah, muito legal esse livro de histórias, ou muito legal esse livro de filosofia ou de ética e moral. Não, se você acha que você está estudando um livro que alguém escreveu, um homem escreveu, então você não vai sentir isso que a gente está falando. Agora, uma pessoa que ela estuda a Torá lishma, que ele sabe que Deus está na Torá, e a mitzvah que é estuda a Torá, e a conexão que ele ganha através da Torá, então essa Torá realmente vai mexer com ele e vai interiorizar no próprio sangue dele. Aqui ele traz um exemplo que a gente pode imaginar, que é igual ao pão. Se você pegar a massa, foi lá, farinha, água, fermento, bonitinho, mas você esqueceu de colocar no forno, certo? Você vai dar para alguém comer, o cara vai ficar com dor de barriga. Uma pessoa que estuda a Torá sem botar no forno, o que quer dizer botar no forno? O forno é o fogo. O fogo é o amor pelo judaísmo. Uma pessoa que ela estuda muita Torá, muito judaísmo, mas ela não tem o fogo interior, ela não tem amor pela causa, ele pode virar o contrário do desejável. Ele pode ficar um arrogante. Por isso muita gente pergunta, não, mas como aquele rabino estudou tanta Torá e ele não dá bola para ninguém, ou ele nem tem prazer naquilo que ele está fazendo e tal. Você vai falar assim, por quê? Porque ele comeu muita massa sem cozinhar, entendeu? Ele estudou muita Torá sem lembrar que a Torá é a Torá de Deus. Agora, se a pessoa ela botou no forno, o que quer dizer botar no forno? Que ele estudou Torá com amor, então ele cozinhou a massa, certo? Virou pão, e aí vai ser algo que vai funcionar. E aí ele termina dizendo que a comida é o sentido da luz íntima da Torá que entra na pessoa, e por isso os sábios falaram que a Torá vale como todas as mitzvot juntas, porque ela tem as duas vantagens. Ela te envolve quando você estuda bem a Torá, e você envolve a Torá ao mesmo tempo. Só para finalizar então o nosso shiur, com aquilo que eu falei no começo, antes da gente iniciar, eu dei uma introdução, certo? Que eu quero mostrar agora como que essa introdução ela está ligada com aquilo que a gente está falando agora. Eu falei para vocês no começo que tudo está no cérebro humano. Tudo está na maneira certa de você enxergar. Por que eu falei isso? Porque esse é o ponto, se você pegar bem, que o Alter Rebbe está falando nesse capítulo. Por que o estudo de Torá é tão importante? Mesmo quando você não está aplicando ainda aquilo na prática, você só está estudando. Porque quando você vai estudando a Torá, você, querendo ou não, está colocando dentro do teu intelecto uma outra maneira de enxergar a realidade. A maneira divina de enxergar a realidade. E essa é a resposta para o nosso paradoxo que eu perguntei para vocês no começo. Dá para entender Deus ou não dá para entender Deus? Então, ao mesmo tempo que nenhuma lógica capta Hashem, quando você vai estudando a Torá, automaticamente o teu cérebro começa a virar um cérebro divino. Você começa a enxergar a realidade da vida não aos seus olhos, mas aos olhos da verdade. Muitas vezes você vai achar contradições, muitas vezes você vai falar, não estou entendendo bem o assunto, mas o importante é
Óbvio que você não está entendendo bem, porque Deus é infinito. E é por isso que a gente fala que um rabino que chegar, uma pessoa que falar, eu sei totalmente a Torá. Mentira, impossível, porque a Torá é infinita. É infinita dentro do finito. Ao mesmo tempo que ela é um livro, é infinito o quanto você pode se aprofundar e descobrir mais dentro da própria Torá. E essa é a grande novidade, por isso a gente fala que a Torá é o maior presente que o ser humano já recebeu na história. Porque é a capacidade do teu cérebro pensar do mesmo jeito que Hashem pensa nas coisas. Então você vai falar, eu entendi Deus? Não, você nunca vai entender Deus. Mas ao mesmo tempo, o teu cérebro, ele capta Hashem no sentido de você conseguir enxergar as coisas de uma forma divina. Então, resumindo, estudar muito a Torá, não em quantidade, mas muito mais em qualidade, significa o seguinte, o cara pode ler 10 livros, mas ele não interiorizou nada. Mas uma pessoa pode ler um pouco de Torá cada dia, que é uma mitzvah estudar a Torá todo dia, mas se lembrando que isso não foi escrito por um homem, mas isso aqui é uma Torá de Hashem. E mesmo o que foi falado no Talmud, que foi através de rabinos, mas a gente acredita que foi com inspiração divina, então é parte da Torá, que é a Torá oral. E quando a pessoa estuda tanto Torá escrita como Torá oral, o cérebro dele devagar começa a ser moldado e olhar as coisas, não de um jeito específico meu, mas do jeito que Hashem enxerga as coisas. Então esse é o maior presente que a gente pode ter, então que a gente possa, cada um do seu jeito, ler mais livros de Torá, estudar mais livros de Torá, com muita qualidade, como eu falei, se lembrando que é um livro de Hashem, e mais ainda, ralando para entender. Isso aqui é uma coisa muito importante. Ele menciona aqui também. Cada um de acordo com o seu nível. Não adianta uma pessoa muito inteligente falar, vou ler uma historinha por dia. Não, para você não funciona, entendeu? Porque você, que tem capacidade intelectual de entender mais do que uma historinha, você só vai interiorizar Hashem se você entender no teu nível. Então pega uma Gemara, ou pega um livro de Hassidut, rala para entender, fala, não estou entendendo, tem contradições, pergunta para um rabino, pergunta para alguém. Mas cada um precisa estudar a Torá de acordo com o seu nível intelectual, porque aí sim você vai sentir que a Torá, como a gente falou, entrou no teu cérebro e você está envolvido por ela. Porque uma coisa que é fácil de estudar, você não fica envolvido por ela. Você vai ficar envolvido muito mais quando você se esforçou para aquilo. Shkoyach a todos e bom temak. Fala.